O poema original é mais belo, mas é o comprometimento social, claro, o tempo todo. Um pouco mais sobre isso. A poesia lírica e a poesia antilírica. Cecília é um destaque maravilhoso nesse sentido, nós não podemos deixar de falar sobre Cecília Meirelles. Cecília é neossimbolista, ou seja, uma simbolista nova. Se o Jorge Lima e o Murilo Mendes são neobarroquistas, Cecília, é claro, será neossimbolista. Ela resgata algumas coisas e funda uma literatura que terá seguidoras implacáveis ao longo do tempo, como é o caso de Lígia Fagundes Telles, sem dúvida nenhuma, e a própria Clarice Lispector ainda antes. A literatura fantástica, a literatura das coisas inimagináveis, indissolúveis e, ao mesmo tempo, jamais solúveis. É o caso de Cecília na poesia lírica antilírica. Essa poesia lírica antilírica serve para nós dizermos que a poesia se questionando, brigando contra ela mesma. O próprio Drummond também fez isso, eu diria numa escala não tão evoluída assim, mas fez, porque ele andou por vários caminhos. E, é claro, também vale a pena discutir Vinícius de Moraes brigando com esse lirismo em alguns dos seus pequenos textos. Mário Quintana, que serve para nós fecharmos esse momento, foi o poeta das coisas cotidianas do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, para todo o país, falando das coisas cotidianas. Poetas brasileiros segunda geração. E a prosa? A prosa também precisa de 6 nomes. Anote aí, por favor, esses 6 nomes da prosa para nós. Você anotou os 6 poetas, vamos aos prosadores. Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, José Américo de Almeida, José Lins do Rego. E não perca de vista, do sul do Brasil, Érico Veríssimo. Certo? Então vamos lá, repita, por favor, pense conosco, escreva lá. Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, José Américo de Almeida, José Lins do Rego e Érico Veríssimo. 6 prosadores. Então nós temos 12 grandes autores nesse período, professor, é verdade? É. E daí a importância de você estudar e por que nós estamos dedicando um momento exclusivo para esses 12 autores, tal a sua importância. Não é bom termos isso como referencial, senão você fica aí meio vendido, meio perdido nessa história, e não é o caso, né? Você moço, você moça, você senhor, senhora, enfim, você que está compartilhando esse material conosco, esse capricho de material feito em seu benefício exclusivamente. Vejamos, 4 ciclos fundamentam-se aqui, 4 ciclos, 4 grupos nos quais esses autores se inserem. O ciclo da seca. No chamado ciclo da seca, os autores Graciliano e Raquel escreverão sobre as mazelas sociais envoltas na seca. Então, Graciliano e Raquel, ciclo da seca. Ora, quando olhamos para o ciclo do açúcar, no ciclo do açúcar, a falência dos engenhos de cana-de-açúcar no Brasil, sobretudo em Pernambuco, não é bom termos esse referencial. Observamos o quê? Observamos José Américo de Almeida e José Lins do Rego. Sim, a Raquel e o Graciliano Marlos escreveram em que estados? Ora, dá para você dizer que muito das Alagoas e muito do Ceará foram transcritos por Graciliano e Raquel. Raquel mais ao Ceará e Graciliano mais em Alagoas. Muito bem. E José Lins do Rego, evidentemente em Pernambuco, junto com José Américo de Almeida, que tem uma pontinha alagoana, mas é mais olhando para Pernambuco mesmo. 2 ciclos, ciclo da seca, ciclo do açúcar. Ciclo do cacau, só um representante, Jorge Amado. Jorge Amado e a sua paixão pela Bahia. Itabuna, Ilhéus, Salvador, seu grande amor, a Bahia e o cacau, o ouro negro para muitos. Então, o ciclo do cacau nos belos textos de Jorge Amado. E, por fim, o chamado ciclo histórico ou do sul, sulino, histórico ou sulino, que é efetivamente o ciclo voltado para Érico Veríssimo, que fundamenta o Rio Grande nas suas mais variadas vertentes. Então, 6 autores, 4 ciclos. Seca, açúcar, cacau, histórico ou sulino. Certo? Muito bom. Já está com isso internalizado aí, é o que nós queremos. Romance regionalista. Esse romance de 30 a 45, estamos no período, também é denominado como romance regionalista. Por quê? Pelas regiões, acabei de dizer, seja Nordeste, seja
o sul você tem regiões, mas regiões específicas, os estados, como eu disse, Alagoas, Ceará, Pernambuco, daí você vem para o Rio Grande do Sul. Então, essa contemplação de estados, de regiões específicas, de polos problemáticos que o Brasil sempre teve nesse romance. Eu posso dizer que é um romance de denúncia? Sim, você pode dizer que é um romance de denúncia, de apontamento. Aponta para problemas que deveriam ser resolvidos. Aliás, esses apontamentos resgatam tudo aquilo que o naturalismo de Aloysio Azevedo havia dito lá atrás, quanto às dificuldades desse país em que vivemos. No entanto, muitas vezes a literatura é ignorada, apenas ela é admirada, mas é ignorada como momento de denúncia para resolver dificuldades. A prosa urbana. A prosa urbana também aparece ali? Claro que aparece. Então, o romance tem o seu viés regionalista, mas tem o seu viés de prosa urbana. E como costumes, né? Trabalhando costumes. E aí eu creio que poucos como a figura interessantíssima de Jorge Amado. Romances que você aprendeu a admirar, como Dona Flor e os seus dois maridos. Ali você tem a cidade vivenciando isso. É diferente de Terras do Sem Fim, que é regionalista, que é no interior, que é a disputa pela terra do Sequeiro Grande. Não. Em Dona Flor e seus dois maridos, você tem Dona Florípides. Sim, Dona Flor, o nome dela, Dona Florípides. E o amor interessante de Vadinho e Teodoro. Vadinho já diz tudo. Vadinho pois é. E Teodoro, o outro lado. Então você tem uma situação de prosa urbana vivendo ali. De outra sorte, a prosa intimista. E na prosa intimista, quando se busca alguma coisa, nós temos o psicológico. E esse psicológico vai para Graciliano Ramos. De forma incidente, é Graciliano Ramos mexendo em angústia. É Graciliano Ramos mexendo em São Bernardo. Que romances psicológicos extraordinários são esses? São bombásticos, pela sua força, pela sua contundência, pelo seu texto, romances densos. Não tanto pela quantidade de palavras, ou seja, de páginas, eu não tenho aí 600 páginas como outras obras, mas pela história. Paulo Honório e o Luiz da Silva. Paulo Honório em São Bernardo e Luiz em Angústia. Romances de introspecção enorme. Então, intimistas. Há outras obras? Claro que há. Os autores da segunda fase, para nós também fecharmos esse momento. Zé Lins do Rego. E em Zé Lins, relembre o Ciclo do Açúcar e vamos às obras. De olho na tela aqui para nós. Obras que você deve guardar. Pode copiar isso que vale a pena. Menino de Engenho, Banguê e Fogo Morto. Esse Banguê já não tem mais o trema, de acordo com o novo acordo. O trocadilho aqui é provocativo. Então você pode tirar o trema, embora em nomes próprios ainda fique aquela história de que em nomes de outra origem, como Miller ou mesmo Krieger, você permanece com o bendito trema. Mas Banguê tira o trema do Banguê. Lá no futuro alguém vai dizer que não, que o trema existe. Deixa a Academia Brasileira de Letras resolver esse problema. A obra é boa. E Fogo Morto, é claro, Fogo Morto, a falência do engenho de cana-de-açúcar, o fim. Eu gosto muito de Menino de Engenho. Menino de Engenho, pela trajetória do garotinho, do garoto Carlos, pelas dificuldades de ver a mãe sendo morta diante dos seus olhos, ser criado pelo avô, e também pela trajetória sendo criado sozinho, com liberdade no engenho, e daí fazendo confusões, como a paixão pela prostituta Zefa Cajá. Zefa Cajá olha para ele em determinado momento e diz assim: vem cá, menino, vem cá que eu quero te devorar, você tem gosto de leite. E daí ele contrai sífilis e, pois é, acontece tudo aquilo. Então, Menino de Engenho é uma obra interessante para a sua leitura, para a sua compreensão sobre todo esse aspecto. Mas eu posso fazer uma ligação entre Menino de Engenho e o Ateneu? Não só pode, como deve. O Ateneu de Raul Pompeia mostra o garoto Sérgio, deixado à porta desse internato chamado Ateneu. O pai segura pela mão e diz: vais conhecer o mundo, meu filho, coragem para a luta. É quase isso. Lá ele é devorado pelo instituto, pelo internato. No caso de Carlos, depois dessa confusão e da doença sexualmente transmissível, ele vai para o internato. Mas ele coloca horror no internato e é expulso de lá. Então há uma situação interessante sobre esse aspecto. Graciliano Ramos. 3 obras incidentes em Graciliano. Não é possível deixar de ler Vidas Secas,
como não é possível abandonar São Bernardo e tampouco Angústia. Vale a pena. São Bernardo,